Isso aqui foi coragem ou covardia? Análise de Chelsea versus Arsenal, partida pela EFL Cup, Carabao Cup. O Arsenal ganhou de 1 a 0 com o gol de Kai Havertz. Particularmente, eu esperava um empate, né, nessa partida, e quase foi, realmente. Eu vou te explicar o porquê, você não deveria nem contar isso aqui como derrota. Durante o vídeo você vai entender do que eu tô falando. E eu também vou tentar te explicar o que o nosso atual treinador, Liam Rosenior, estava pensando, né, dentro dessa partida. Acredito que a formação que ele escolheu pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que talvez surpreenda vocês durante a explicação. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Cara, e acredito que provavelmente quando você viu essa formação, você pensou, isso aqui é loucura, não faz nenhum sentido. O Chelsea precisa do placar e ele vai pra campo ali com 3 volantes, 5 defensores. Qual é a lógica disso aqui, cara? E eu vou tentar te explicar mais ou menos qual o pensamento por trás e por que isso aqui faz sim algum sentido. E eu diria que taticamente falando, o Chelsea ele não estava tão mal quanto a galera vai fazer parecer, né? Entendo que tem uma galera que tá vendo esse momento atual desse treinador e eles odeiam o novo treinador por causa da direção e porque o antigo treinador foi demitido. Então, tudo que acontecer de ruim, eles vão aumentar, tudo que acontecer de bom, eles vão diminuir. Então, não se apeguem tanto a opiniões de rede social, ok? Simplesmente é o mesmo que merda. Se a pessoa não consegue nem explicar o que tava acontecendo em campo, não se apega à opinião da pessoa, cara. É sério. Não vale a pena, ok? Acho que é o primeiro recado que eu deixo. Enfim, cara, qual que era a ideia, então, do treinador Liam Rosenior quando ele vai pra essa formação? Acredito que a ideia principal era mudar os erros do jogo anterior. Então, o Chelsea jogou esse mesmo jogo, jogou com a formação pra frente no outro jogo e terminou 3 a 2. Não foi um 3 a 2 com cara de 3 a 2, foi um 3 a 2 com cara de 3 a 1. E eu falo isso porque o Chelsea ali conseguiu 2 gols ali, mas diria que talvez na maior parte do tempo, se a partida fosse jogada várias vezes naquele nível que os dois apresentaram, seria um 3 a 1 pro Arsenal, porque claramente o Arsenal jogou uma partida melhor ali, foi superior. E ele querendo evitar essa partida superior, ele faz essas mudanças. E se você assistiu o jogo até o final, claramente você percebeu que o Chelsea e o Arsenal hoje eles estavam equilibrados. Inclusive, eu diria que o Chelsea estava controlando melhor o jogo e não é à toa. O Arsenal tinha uma estratégia que ia na casa de jogar desse jeito mesmo ali que ele propôs hoje. Então, você pegar o gráfico de momento de ataque, você vai perceber que o Chelsea estava muito mais com momentos de ataque, apesar de não conseguir, né, quebrar a defesa do Arsenal, que é tão difícil. E aí, provavelmente, o pensamento que vocês devem ter agora é, então ele deveria ter levado Estevão pra campo e tudo mais, os melhores jogadores nessa parte. A resposta que eu posso te dar é, eu não sei. Eu não sei se a formação que a gente ia levar pra campo seria boa. Primeiro, que a gente ficaria exposto. Segundo, que ele não teria padrões diferentes pra bater a defesa do Arsenal. O Arsenal já sabia como lidar com o Chelsea, porque no outro jogo a gente jogou desse jeito e a gente perdeu. Então, claramente, você precisa fazer algo diferente. E foi o que ele propôs. Eu achei a ideia dele interessante, mas a execução não foi boa por diversos aspectos ali, que não são tão culpa dele. Eu diria que alguns jogadores com atuações abaixo, que deu pra perceber, que não conseguiram executar seus papéis corretamente. E eu também diria que a gente pode olhar ali pra um aspecto, né, de o quão bom o Arsenal é na defesa e o quanto você precisa de tempo de treino pra esse tipo de estratégia. Então ele precisava de mais tempo, né? Claro que você que tá acompanhando aqui o Chelsea sabe que ele acabou de chegar, então é óbvio que ele não tem tempo. Qualquer análise na casa de condenar o treinador por causa desse jogo é uma análise, não é ruim, cara, ela é horrível. Literalmente é uma análise o suficiente pra você nunca mais acompanhar o canal e seguir a pessoa. Se a pessoa fizer uma análise nessa casa, você pode parar de seguir a pessoa automaticamente, nunca mais pisar no canal, nunca mais ver nada da pessoa. Porque a pessoa só com muito mau caratismo vai fazer uma análise condenando o treinador por esse jogo aqui. A estratégia dele sim, não dá certo. No final das contas ele acabou perdendo a partida. Mas eu entendo o lado dele. E funciona em certo ponto. Porque o Chelsea, ele não cedeu grandes oportunidades ao Arsenal. Não teve, né? O Arsenal o jogo inteiro não conseguiu criar nada. O Arsenal, ele não foi pra campo pra só se defender. O Arsenal foi pra campo equilibrado e com a linha um pouco mais baixa, com medo de tomar um contra-ataque letal. Então o Arsenal sabendo, eu não preciso buscar o resultado, vamos manter a linha mais equilibrada, uma linha média ali. Não vamos estar tão afoito ali pra partida. Claro que isso aqui fosse uma partida de Premier League valendo 3 pontos, eles jogariam com uma postura diferente, mas eles estavam confortáveis com 0 a 0. O Chelsea, que vai com muitos defensores pra campo, exatamente, né, tentando tirar o espaço ali do Arsenal. Então, a ideia muitas das vezes aqui é roubar uma bola em uma posição favorável e gerar uma jogada em velocidade. Aquelas tabelas que vocês perceberam ali rolando dentro do jogo, que tá muito bem feita, até pelo pouco tempo de treino, são coisas ali que são específicas pra essa partida, cara. Então, você vê que o Chelsea, ele não tá jogando como, por exemplo, o Tottenham de Thomas Frank. Não, ele tem bola no pé, ele tem qualidade, tem tabela, tem jogadores entendendo como ataca, só que de uma maneira um pouco diferente, com menos poder, talvez com mais trabalho dos jogadores, e isso exige tempo. Eu acho que a grande questão aqui é a questão do tempo e a questão da falta de qualidade dos jogadores, que acredito que foi por esse motivo que não abriu o placar. Mas se tivesse um pouco mais de tempo e tudo mais, eu acredito que essa ideia poderia ter sido muito bem sucedida. E aí entra num ponto muito interessante dessa formação. Por quê? Se Liam Rosenior conseguisse abrir o placar, era só segurar. O Chelsea não precisava fazer o 2 a 0. O Chelsea poderia abrir
abrir o placar, se fechar e dar campo pro Arsenal. E aí, nesse contra-ataque, matar o jogo. Porque a gente tinha esses dois 9 em velocidade pra poder acionar num corredor. Então a ideia tava muito nessa casa, ele queria abrir o placar. Só que acabou dando errado, né? O Arsenal consegue se segurar muito bem, condensar muito bem, e aí a gente tem uma falta de qualidade ali muitas das vezes nos alas, né? Malo Gusto não conseguindo fazer uma partida muito eficiente, e aí o Chelsea ficava preso naquele jogo ali do Arsenal. O Arsenal também não ia tanto assim pra cima ali, com tanta intensidade, muitas das vezes acionando no animado Eke ali, pra tentar quebrar a linha, e ele infelizmente tá enfrentando uma dupla ali na direita do campo, que ele não vai conseguir bater de frente, porque são dois jogadores muito competentes na marcação, então acaba sendo muito difícil a vida dele, então o plano deles era muitas das vezes, né, fazer com que Madueke criasse caos ali pra tentar criar um lance, mas não veio nada demais a partir dali, cara. Simplesmente o Arsenal não atacava e o Chelsea também não atacava. Os dois times com a estratégia um pouco defensiva. O Chelsea tinha algumas ideias ali que poderiam ter saído com um gol. A bola parada muito eficiente também, né? A gente vê um Arsenal que tem uma bola parada defensiva muito boa e uma bola parada ofensiva muito boa. O Arsenal, quando vai pra bola parada, não consegue fazer muita coisa e o Chelsea também não conseguiu abrir o placar, apesar de, em alguns momentos, ter certa oportunidade ali. Muitas das vezes a sobra tava parando no Chelsea. E tem momentos ali que, se você perceber taticamente como as coisas estavam organizadas em bola parada, você vai notar que o Chelsea tinha planos pra bater o Arsenal, né? Já tava planejado ali como é que eles iam lidar com o Arsenal. São pontos positivos que a gente pode ver dessa partida aqui de hoje. E agora eu vou falar um pouco da formação, né? Vamos lá. Bom, olhando aqui pro Chelsea em primeiro lugar, né? Nós temos aqui o 3-5-2 e tinha 3 fases de jogos que dá pra perceber, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo houve mudanças que mudou a formação, mas no primeiro tempo foi mais ou menos nessa casa aqui. Tinha um 3-5-2 na maior parte do tempo. Na defesa, praticamente muito era 3-5-2. Às vezes os dois alas baixavam e condensavam lá embaixo, e aí virava meio que um 5-3-2. E também, né, quando a gente ia pra fase ali de pressão, o Chelsea virava um design ali de um 5-2-3, onde Enzo Fernandes se juntava um pouco à esquerda ali do campo e Delap ficava à direita. Delap muitas das vezes tá aparecendo até um ponta. Numa fase um pouco mais ofensiva, o time jogava em um 3-2-5, né? Então foram mais ou menos esses design aí que eu vi em campo, com diversos momentos ali ele mudando, mas muito nessa casa de sempre parecer um 3-5-2, quando você olhava ali o design médio, né? Então o Chelsea jogou desse jeito, foi uma maluquice. O grande problema que eu posso enxergar aqui, e que claramente todo mundo que tem algum conhecimento de como funciona um ala, são os jogadores escolhidos. Cucurella não é muito um ala, né? Ele é mais defensivo, mas ele até melhorou a pegada ofensiva, então não é tanto um problema, mas ele não cria muito, né? Não é um jogador de drible, de criar volume, e essa formação pede por esse jogador. E Malo Gusto piora, né? Malo Gusto piora a situação muito mais, então a gente meio que não tinha o ala, né? A gente tinha um lateral defensivo. Na parte de defesa foi competente, eu volto a falar que o Arsenal não criou quase nada, mas quando você vai pra parte ofensiva, faltou jogador, faltou perna, faltou qualidade, então tem muitos momentos que dava pra aproveitar alguns lances, que eu sei muito bem que o Jeremy Frimpong ia bagaçar o Arsenal na direita do campo. Tinha espaço pra fazer, só que faltou qualidade. Muitas das vezes nas tabelas, né? Aquela tabela que o ala, ele devolve pro meia e o meia devolve pro ala na frente, e aí o ala sai em velocidade ali, num ponto muito vantajoso, que é só tirar um marcador que você sai na cara do gol, ou que pelo menos você puxa os outros marcadores pra cima de você. Você pode fazer um passe direto pra o 9, você pode inverter a bola pro outro lado e muitas das vezes fazer um gol dessa forma. Só que esse lance ele nunca era concluído por causa da competência defensiva do Arsenal e dos bons marcadores que eles têm, mas principalmente pela falta de qualidade, porque foram muitas oportunidades disso acontecer, só que não tava rolando, né? Então, pra quem ficou confuso, Enzo ele é um atacante, tudo mais, ele é um 10. Não, rapaziada, ele não é um atacante nem um 10, ele só tava fazendo pressão alta, então ele subia e a galera ficava ali embaixo, né? A duplinha de volantes. Então, tinham fases de jogo onde ficava só Caicedo e Andrei Santos, e Enzo participava um pouco mais do ataque nessa questão de pressão e outros aspectos ali, mas muitas das vezes Enzo tava lá no meio de campo também. Foi assim que funcionou mais ou menos a formação no primeiro tempo. No segundo tempo, teve um momento ali que parece 4-2-3-1 mesmo, a formação padrão. Principalmente quando Estevão e Cole Palmer, eles entram no segundo tempo, né? Tem Garnacho também, pareceu que foi a formação normal mesmo, e não deu muito certo, né? Não deu muito resultado, eu diria. Lá no meu Twitter, inclusive, eu avisei, né? Quando o Kai Havertz ia entrar, tá aí na tela, inclusive, @ddcorvo, né? Me segue por lá. Lá eu avisei, né? Quando o Kai Havertz entrou, que vinha um perigo por aí, porque Havertz tem um posicionamento muito bom, então lá eu já tava avisando que ia acontecer, e a gente tomou um gol exatamente dele, cara, né? Eu já imaginava. Enfim, e o Arsenal jogou no seu padrão 4-3-3, dessa vez bem mais condensado, né? Eze mesmo quase não participa do jogo, ele tava o tempo inteiro ali embaixo, mais preocupado com fechar bloco, qualquer outra coisa. Não buscam muito ele, porque o Arsenal não tem muita criatividade, então a criatividade do Arsenal é muito em bolas em velocidade ali nos pontas ou no 9, e não tem muito o que fazer, ok? Inclusive é engraçado, essa partida de Gyökeres não foi muito ruim não, cara, eu não achei ela nem um pouco ruim, só achei que a nossa marcação foi competente mesmo em tirar o jogo dele não aconteceu muito. E aí, essa estratégia também, ela tem um problema, essa estratégia do Chelsea, porque João Pedro meio que ele tem um papel muito grandioso dentro dessa estratégia. Acaba que João Pedro tem muita coisa pra fazer em campo, ele é 10, ele é 9, ele é muita coisa dentro da formação, porque
praticamente ele é a solução aqui final da formação. E isso me irrita um pouco, ok? Isso realmente não é legal. Eu colocaria Caicedo aqui como primeiro volante e Andrei como segundo volante, porque Andrei tem uma chegada à frente boa e ele poderia ser uma figura pra buscar em um gol de cabeça ou outro aspecto. Eu gostaria de ver Andrei indo um pouco mais à área, né? Eu acho que a finalização de Andrei não pode ser diminuída, ela é muito boa. Caicedo já não tem essas habilidades, ele não tem essa leitura, ele não é um jogador ofensivo, né? Claramente não é a dele. Ele não sabe o que fazer lá na frente, claramente ele não é um jogador pra essa parte do campo, por isso eu acho que seria mais adequado, né? Ele ter colocado o Caicedo de primeiro volante. Eu entendo o lado dele ali, de querer um cara um pouco mais livre pra poder roubar a bola numa posição favorável, né? São ônus e bônus, né? Ele perde uma coisa, ganha em outra, eu entendo o lado dele, ok? Eu acho que o que resume bem isso aqui é que é como toda estratégia, cara. Se o cara, ele ganha esse jogo, ele era visto como gênio, um mago incrível, impressionante. Ele, nossa, tirou uma estratégia da cartola. Com o Guardiola isso acontece bastante, né? Vocês sabem muito bem que isso é um efeito meio que Guardiola, né? Que ele às vezes faz uma formação maluca e ele perde, aí todo mundo, olha que cara idiota, muito burro. E aí ele faz uma formação maluca, do nada ele vai lá e ganha, e aí todo mundo, nossa, um gênio tático mesmo. Então entra muito nessa casa, mas eu gosto dessa tentativa, porque ele sabe que fazer mais do mesmo, que deu errado, seria uma merda. Então ele tenta algo diferente. E eu volto a falar que se a gente tivesse ala de fato, né, alguém com o poder de criar na ala, a gente teria tido um jogo melhor. Você vê que Gusto, por exemplo, ele não tava tendo nem tanto papel defensivo, né, mas ele simplesmente não conseguia participar tanto do ataque e fazer coisas que realmente fossem interessantes. Falta qualidade técnica. Faltou muito o Reece James hoje de ala. O Reece James tem essa qualidade a mais, só que ele não tava disponível pra partida. Eu não faço ideia do porquê. Eu acho que ele não tá nem inscrito aqui, ou ele nem pôde participar do jogo porque ele não consta nos sites, né? Então não sei o que é que aconteceu aí com o James, vou descobrir aí no futuro, vou pesquisar depois, mas eu não entendi porque que ele não participou do jogo, cara. Eu acho que se fosse ele de ala, talvez o Chelsea teria feito 1-0, ok? E conseguido abrir o placar, e aí seria outra partida. Acredito que tem muitos momentos ali que James, você sabe, pô, ele faria um cruzamento melhor, ele veria o cara passando em velocidade e faria aquele passe chave e deixaria alguém na cara do gol, pô. Ele aproveitaria o espaço, tiraria um jogador que tava fácil de tirar e ia chutar pro gol. E aí poderia ser um gol, tá ligado? Uma batida de falta também, teve muita falta durante a partida. Então você vê que poderia ter sido diferente com um jogador que muda, né? Aqui eu também falei do brasileiro João Pedro, porque essa formação ajuda muito ele, porque ele pode fazer o que ele quiser em campo, ele vai ter liberdade. Vocês viram, ele tava em todo canto. Isso é muito bom porque ele pode jogar a melhor versão dele. Só que ao mesmo tempo, a obrigação de fazer tudo é dele. O cara que tá do lado dele não é muito competente, então não tinha muito pra onde ir. Aí você vê que a direita do campo, ela tava muito deficiente, porque, tipo, Delap é muito ruim, ele não tem muito o que fazer. Gusto não sabe driblar, então não tem capacidade de gerar jogo ali, uma marcação extremamente competente. E aí você não tem direita do campo, não tem jogador pra estar ali naquela posição. Aí talvez você poderia pensar no cenário de um Caicedo ala, né? Porque Caicedo ele pode fazer essa função. Talvez fosse um cenário interessante também, ok? Acho que é uma possibilidade a se pensar, mas aí eu já tô indo pra detalhes ali, tipo, vou pensar tal coisa aqui diferenciada, mas talvez não fosse a solução, cara. Acho que talvez outra coisa que ele poderia ter feito é adaptado um dos pontas como ala. Aí poderia ser uma solução. Mas lembrando que a Carabao Cup não é uma Copa tão importante assim, cara. É a menos importante de todas. Normal, ok? Claro que é um duelo entre Chelsea e Arsenal, clássico e tudo mais, e que a galera quer alguma coisa. Mas eu não esperava nem que Enzo Maresca ia ganhar esse duelo. Imagine Liam Rosenior, que acabou de chegar. Acho que não seria nem um pouco justo eu vim aqui dizer que, nossa, ele teria que ganhar esse jogo, senão ele não é um bom treinador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? É normal que a gente perca. Até porque, lembrando que o Chelsea tá há muito tempo já sem fazer partidas boas contra o Arsenal, né? O Arsenal quase sempre tá ganhando, quase sempre tá melhor nas partidas, então tem muito tempo. Só teve aquela partida, né, que a gente tava com -1, né? Que depois virou piada lá na comunidade do Arsenal, né? Os caras estavam falando 1-1 win, né? Lá na gringa, porque os torcedores do Chelsea estavam comemorando 1-1 como se fosse uma vitória, né? Que é engraçado, de certa forma, né? Se o Arsenal fizesse a mesma coisa, a gente estaria zoando, né? Mas o 1-1 win é uma crítica muito válida, né? Porque realmente não acho que era pra ter comemorado tanto. Outra coisa que vocês podem perceber é os cartões vermelhos. Acabou, né? Essa época acabou. Eu avisei que era questão tática, né? Eu avisei. Assim como o Pochettino lesionando um monte de jogador, era questão dos treinos ali e questão tática também de como o time funcionava, que leva a lesões, aquele esquema tático ali muito intenso fisicamente, o jogador vai se lesionar, cara. Você vê que tem muita intensidade no que Enzo Maresca fazia, só que Enzo Maresca tinha um jogo com bola no pé muito bem pensado e o jogador não corria tanto, né? Às vezes era até meio chato. O time tá cada vez mais rápido e o time tá bem intenso, só que o time, ele tem um bom autocontrole. Não o nosso camisa 9, né, Delap? Esse aí não tem autocontrole nenhum. Inclusive, parece que a aposta mais fácil do mundo você apostar em cartão vermelho e amarelo dele. Porque provavelmente você vai ganhar muito dinheiro, cara. Porque todo jogo esse cara tá descontrolado em campo. É o cara do MMA, o cara da porrada, menos do futebol. É o cara de empurrar os outros, é o cara de tentar lesionar o jogador na placa, é o cara de ficar brigando por idiotice. O futebol ele não joga, né? É um negócio assim absurdo. Tinha uma diferença muito grande entre o nosso 9, né, Delap, o do Arsenal, né, Gyökeres. Ele tava na partida, o nosso não tava, pelo visto. Eu acho que essa é a diferença de você ver um jogador que ele tá abaixo da expectativa, né, que é o caso
de Gyökeres, tá bem abaixo da expectativa, acho que eu esperava muito mais dele, na Premier League principalmente, pra um jogador que ele é inútil, que ele é algo ruim de estar em campo. Eu acho que tem uma diferença muito grande, e Delap ele tem sido algo que, cara, ele não tem me irritado, ele tem irritado todo mundo, porque é um negócio muito feio de ver. Eu acho que ele hoje foi o jogador mais inútil em campo. Você viu que todo mundo tava produzindo, a zaga, o meio de campo, os alas, João Pedro igual um doido de um lado pro outro, e cadê Delap? Tudo que ele faz é correr ali, pegar uma bola, perder ela, correu, pegou a bola, faz um passe horrível pro lado, pra trás, ou um passe ruim, cara, sem nenhuma qualidade, sem nenhum peso, sem nenhuma técnica. Nossa, é um negócio tão feio, cara. Então, esse jogador, cara, ele provavelmente foi quem mais atrapalhou esse ataque. Eu já vi esse ataque móvel sendo utilizado por Rosenior no Estrasburgo, né, com a dupla de Panicelli e Emega, Emmanuel Emega. Eu já vi isso aqui acontecendo, eu já vi esse tipo de formação, esse tipo de ideia. Eu já vi na prática. E o que muda de um time pro outro? Não é a liga, não é o nível, não é nada, são os jogadores. Lá ele tinha ala, um cara que corre, que dribla, que cria espaço e não deixa de defender. E lá ele tinha 2 camisas 9 em campo, 2 caras produzindo lance, que estão em nível com a liga. Aqui a gente não tem isso, aqui a gente só tem um cara, e que se ele não for a solução pra uma defesa tão poderosa quanto a do Arsenal, a gente vai perder a partida, como foi agora, ou empatar, né, que isso aqui foi quase um empate. E por que eu tô falando que é quase um empate, rapaziada, pra quem não viu o jogo? O Arsenal marcou o jogo nos 97 lá no fim do jogo, porque o Chelsea subiu todo mundo, já que tava no fim do jogo, já ia perder de qualquer maneira. Então o Arsenal fez aquele gol ali, que só acontece quando o time ele sobe porque tá no desespero. É só isso. De resto, o Arsenal não criaria uma chance pra marcar gol. Ah, o Arsenal não queria. Não, ele queria. Ele só não conseguiu porque a defesa do Chelsea hoje tava muito boa por causa da estratégia do treinador. E foi o jogo inteiro assim. Apenas no final que ele percebeu, pô, não vai dar pra ganhar o jogo, então eu vou com tudo. Agora todo mundo sobe. O que pra mim é a atitude correta. Não deu certa ideia no primeiro tempo. No segundo tempo foi ficando mais ofensivo, tentando arrumar soluções. E depois foi todo mundo pro ataque, todo mundo tentando ali fazer o jogo acontecer. A grande merda é que a gente não tinha opção pra colocar de ala. A gente não tinha opção. Não tem. Não dá pra fazer a formação do jeito que ele queria. E talvez ele poderia ir com outro plano hoje, um 4-3-3 ou outra ideia, né? É isso, ok? Eu acho que a minha análise ela fica muito nessa casa. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem e vou finalizar esse vídeo. Antes disso, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Também tem a opção de hype na aba de comentários no smartphone, ajuda bastante o canal, utiliza essas duas opções. E se você quiser, também seja membro agora ativo no canal, você pode se tornar membro desse canal por um valor irrisório aí. Pra quem quiser ajudar, pra quem quiser fazer parte disso aqui, é a fórmula que você tem, ok? Agora, vamos seguir aqui em frente e falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Vou falar um pouco do Arsenal, já que eu falei muito pouco do Arsenal. A partida do Arsenal, ela é interessante, né? Eu diria que dos dois lados eu não posso falar dos dois goleiros, porque eles trabalharam muito pouco, né? Só teve o lance final ali praticamente pra ele trabalhar, e Kepa também não trabalhou muita coisa, então não tem muito como eu falar dos goleiros, então eles estão isentos aqui, os dois, porque não trabalharam hoje, né? No último jogo foi trabalho o jogo inteiro, foi uma loucura, né? Foi uma doideira, inclusive, aquele jogo, e hoje nada, porque as duas defesas eram muito competentes. Eu vou elogiar aqui a partida de Declan Rice, de Nkapie e de Gabriel Magalhães, acho que os três foram muito bem hoje, partidas muito boas. Saliba também com a leitura defensiva que eu gostei, ok? Ele tava muito bem nos lances ali, bem na parte final. Se ele vacilasse ali em uma jogada, eu acho que o Arsenal poderia ter tomado um gol, então ele foi perfeito a partida inteira, ok? A partida dele realmente é boa. Eu também gostei muito de Zubimendi. Eu acho que a partida do Zubimendi também é muito competente, principalmente na parte defensiva. Eu acho que o resto ele não conseguiu brilhar muito, até porque o Arsenal tava nesse padrão um pouco mais defensivo hoje. E também eu falo de Havertz, que veio do banco, muito bom ali. Ele é o melhor centroavante do Arsenal atual, ok? Não tem do que falar. Pra mim, Gyökeres ele não consegue, né, bater o nível de Havertz até agora. Havertz já estava jogando bem nas últimas temporadas e acredito que quando ele voltar 100% da forma física, ele vai ser titular absoluto do Arsenal, porque eu não vejo... Inclusive, tinha muita gente falando, né, sobre a titularidade do 9 do Arsenal e esquecendo de Havertz. Havertz é o 9 principal. Não tem ninguém no nível dele hoje, porque ele consegue ter um posicionamento melhor e ele consegue finalizar ali em nível. O grande defeito, né, era a finalização ali, que era um pouco ruinzinha, mas ele tava melhorando nos últimos tempos, então é uma questão de que se ele ajustar um pouquinho, cara, ele realmente vai ser titular e vai marcar muito gol. Então ele fez o gol ali, né, a lei do ex foi aplicada e o Arsenal jogou muito bem, fez o jogo que tinha que fazer, né, tava com a vantagem no placar, né, no agregado e aproveitou ela pra jogar com estratégia um pouco mais equilibrada, com aquela linha de pressão um pouco mais média ali, com medo de subir, porque ele sabe, né, que poderia dar espaço pro Chelsea contra-atacar, até pela estratégia que o Chelsea tava, né, você não pode dar muito espaço com 2-9 em velocidade. Enfim, cara, agora seguindo aqui pro Chelsea, né, vamos falar sobre esses jogadores aqui. O meio de campo eu gostei, é a melhor parte, todos os meias do Chelsea jogaram bem. Eu acho que, principalmente eu falo aqui de Enzo Fernandes, porque ele fez um papel muito difícil, né, fazer pressão alta, virar meio que um 10, depois voltar pro meio de campo, é um papel muito difícil de conciliar, e ele conseguiu conciliar muito bem. Acho que é algo que eu tenho que destacar aqui, mas
Todo meio de campo pra mim foi bom, né? Eu gostei de Cucurella de ala, principalmente na parte defensiva, e eu acho que ele até conseguiu produzir algo mais interessante que o outro ala. O que me assusta, porque, de novo, eu volto a falar que Cucurella não é o cara do drible e tudo mais. É um ala bem defensivo, então não acho que tenha sido legal isso aqui, ok? Apesar disso, eu acho ele um bom ala muito porque, apesar dele não driblar, ele é muito rápido e ele tem uma boa intensidade física. Então acaba que ele ganha o duelo, mesmo sem drible, né? Ele pode ganhar o duelo com intensidade física ali correndo, aproveitando linha de passe e tudo mais. Então ele é um jogador até interessante pra essa parte, eu não acho ele ruim, não. Agora, o outro ala eu realmente não posso elogiar também, cara. A zaga, ela fez seu papel, então eu não vou falar mal de nenhum zagueiro e nem bem, ok? Eu acho que todo mundo fez ali seu papel direitinho. Acho que também eu não tenho muito mais ninguém pra elogiar, ok? Também não posso falar de ninguém. Agora eu vou falar de que jogou mal. Não gostei da partida de João Pedro, o papel foi muito difícil, ele não conseguiu render, ok? A partida dele não foi boa. Apesar disso, eu acho que ele chegou perto do gol, se ele conseguisse tirar um jogador ali, ele realmente teria feito um gol. Eu não tenho dúvidas disso, né? Que tava no limite muitas das vezes o Arsenal e eu sei que ele tava bem pronto ali pra poder chutar. Só que não conseguiu, cara. Ele não conseguiu fazer isso. Se ele tivesse, sei lá, driblado uns 2 jogadores, talvez ele ia conseguir, mas não foi o jogo dele, cara. A zaga do Arsenal é muito boa. E também nós temos Lian Delap, que pra mim foi o pior em campo. Eu acho a partida dele horrível. Nossa, cara. Ele é inútil. Ele é totalmente inútil. Ele é um jogador que não dá pra contar com nada. Ele não é bom de cabeça. Ele não é bom com a perna direita, com a esquerda, né? Ele é ambidestro, ele é ruim com as 2 pernas. Eu não sei o que ele tá fazendo aí, cara. É uma das piores contratações da história do Chelsea. Eu não tenho como explicar isso aqui, cara. Ele é muito ruim mesmo, assim. Não sei, cara. É um comportamento que eu não entendo, cara. Tipo assim, ele não era desse jeito. Ele não era assim, cara. E ele simplesmente chegou no Chelsea, não sei se o ego subiu a cabeça. Ele quer brigar com todo mundo, cara. Eu volto a falar, o lutador de MMA, cara. Ele quer brigar com todo mundo todo jogo, quer empurrar todo mundo, quer bater em todo mundo. Não entendo, velho. O que passa na cabeça desse cara, velho? Eu tomo cartão vermelho estúpido por causa disso, mas ele não para, velho. Não para. Não sei o que fazer com esse jogador, cara. Não faço ideia, né? Acho que é emprestar e ver se com a evolução aí, com a experiência que ele vai ganhar, com a idade, né? Ele melhora o comportamento, porque ele tá agindo igual uma criança. É simplesmente isso. É uma criança em campo. Não faz nenhum sentido, cara. E nesse sentido aqui, cara, eu preferia até Mark Gill, cara. Preferia 90 minutos do Mark Gill. Olha que Mark Gill tem seus problemas, cara, o comportamento dele é muito melhor, cara. Pelo amor de Deus, mano. Não aguento mais ver Delap em campo, cara. Não dá, mano. É uma tortura, velho. É uma tortura. Toda bola pra ele é ruim. E ele tá mais preocupado em brigar com o que eu jogar. Não dá. E Malo Gusto foi muito mal, cara. Cara, ele não conseguiu jogar, velho. Não conseguiu jogar, cara. O papel não era pra ele, cara. Não era. Ele é um lateral defensivo. Não dá pra botar esse cara de ala, não, mano. Ele tem muito pouca qualidade. E aí, se você não tem um esquema que favorece ele não joga bem, cara. E eu não quero que o esquema favoreça ele ofensivamente. Porque aquilo é uma idiotice. Ele perdeu um monte de gol na cara também. Então, não tem como ajudar, cara. Ou ele é um lateral defensivo, ou não tem que ir de ala, cara. Aí é ele arrumar um ponto e colocar ali, velho. Porque, cara, esse maluco de ala aí não vai fazer nada. E aí eu lembro a vocês, Garnacho. Porque eu sei, ele entrou, não jogou nada, tudo bem. Mas a pior parte, sabe qual é? Se você botar Garnacho de ala, ele não vai jogar bem, porque ele não quer. Ele não quer aprender a função. Eu, inclusive, acho que foi muito por isso que o treinador do Manchester United não queria ele lá, né? Porque ele é um cara inflexível. Eu não vou continuar xingando o Garnacho, cara. Não aguento mais xingar ele, cara. Enfim, cara, esse vídeo aqui tá chegando no fim. Eu acho que a impressão pode parecer pior do que o que foi, de fato, né? É uma partida interessante. Você vê padrões interessantes ali. Você vê um treinador com ideias, que tentou algo diferente e acabou dando errado. Normal, acontece. Talvez ele aprenda muito com esse jogo e no próximo ele consiga ganhar, cara. Eu não duvido não, cara. Eu acho que esse tipo de pensamento dele de eu errei no jogo lá, a gente ficou mal e agora eu vou melhorar no próximo e deu certo, né? Tanto que o jogo é muito equilibrado. Eu acho que é o pensamento certo e eu volto a repetir que isso aqui é muito mais um empate do que uma derrota, né? Eu volto a falar, o gol só aconteceu porque, né? O desespero ali no final do jogo e aí deu espaço pro gol. Mas em condições normais o gol não ia acontecer de jeito nenhum. Enfim, esse vídeo tá chegando no fim, né? Agradeço a presença de todos. Muito obrigado quem ajudou o vídeo de qualquer maneira. É isso. Nos vemos em outro vídeo. Tchau.